A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem fala é o irmão Vinícius, amém? Mais uma vez estou aqui para levar o evangelho para os irmãos, né? Gostaria de pedir aos irmãos que deixem seu like, seja no Instagram, seja no YouTube, que você comente, que você compartilhe, amém? Para que mais pessoas vejam, para que as plataformas considerem como relevante o conteúdo, amém? Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto importante, né? Que é o relativismo no meio cristão. Muitas pessoas acham, né, que existe relativismo possível no meio cristão, né? Que, que não importa o que é pregado, né? Que as pessoas podem interpretar a Sagrada Escritura da maneira como elas querem, que isso é normal, que isso é comum, que isso está dentro das possibilidades daquilo que Deus permite, daquilo que Deus quer, né? E eu gostaria de mostrar para você que não, né? Que na verdade isso não tem nada a ver com a Sagrada Escritura, com aquilo que Deus deseja, com aquilo que Jesus prometeu, com aquilo que Jesus falou a respeito da igreja dele, né? Gostaria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 16, a partir do versículo 12, amém? João capítulo 16, a partir do versículo 12. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não as podeis compreender agora. Quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará no caminho da verdade total, né? Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e anunciar-vos-á as coisas que estão para vir. Então, primeiro, Jesus falou a respeito do trabalho do Espírito Santo, né? Jesus disse que algumas coisas eles não poderiam compreender naquele momento, mas quando viesse o Espírito de verdade, o Espírito da verdade, ele guiaria os cristãos no conhecimento de toda a verdade, né? Por isso, não há relativismo. Por quê? Porque a tarefa do Espírito Santo, além de nos purificar, é nos levar ao conhecimento da verdade. Isso foi prometido por Jesus. Se ele prometeu isso, assim é. Sendo assim, não há relativismo de interpretação naquilo que é o Evangelho. Por quê? Porque do Espírito Santo, daquilo que é o Espírito Santo, só vem a verdade. Jesus prometeu que seria assim. Sendo assim, não há relativismo. Não há esse negócio de minha verdade, sua verdade. Pode ser isso, pode não ser. Existem várias interpretações possíveis, né? Não. Se nós somos guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo irá nos levar ao conhecimento da verdade. E não de doutrinas, das mais variadas doutrinas, né? Gostaria que você abrisse sua Bíblia agora, né? Em Gálatas capítulo 1. Nisso você já citou Gálatas capítulo 1, né? Vamos lá, para a gente rememorar o que já foi dito, né? Dentro desse contexto e fortalecer a ideia, né? Está escrito em Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 6. Admiro-me de que assim tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, né? Evidentemente que não há outro, mas há alguns que vos perturbam e querem inverter o evangelho de Cristo. Então Paulo começou a dizer para os Gálatas: me admiro de que vocês saíram daquilo que eu vos anunciei para outro evangelho. Na verdade não há outro, diz Paulo, né? Na verdade não há outro evangelho, mas há alguns que vos perturbam querendo inverter o evangelho de Cristo. Paulo vai dizer: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um evangelho diferente daquilo que vos temos anunciado, seja anátema.
Como já vos dissemos, agora de novo o digo. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja anátema. Porventura é o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Porventura é aos homens que pretendo agradar? Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo, né? Então não propriamente do cristão tentar agradar os homens. Continuando, né? Ora, eu declaro-vos, irmãos, que o evangelho que tem sido pregado por mim não é segundo o homem, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas por uma revelação de Jesus Cristo. Olha só, Paulo estava dizendo, olha, a minha doutrina, aquilo que eu prego, não é doutrina humana, porque eu não recebi isso daqui que eu estou pregando de homem nenhum. Eu não recebi de um pastor adventista, não recebi de um pentecostal, eu não recebi de um metodista, eu não recebi de um batista. Eu recebi por revelação do próprio Jesus Cristo. Assim sendo, aquilo que eu prego é a verdade. Você está percebendo? Não, como Paulo recebeu o evangelho por revelação do próprio Jesus Cristo, não tinha como ele dizer, olha, existe a minha verdade e existe a sua verdade. A minha verdade pode ser tão real quanto a sua. Por que não? Porque aquilo que ele pregava porque ele recebeu por revelação do próprio Jesus Cristo. Então, se ele recebeu por revelação do próprio Jesus Cristo, você acha que ele tinha alguma dúvida de que aquilo que ele estava pregando era a verdade absoluta? Não tinha como. Então, como a doutrina do apóstolo Paulo foi dada por revelação do próprio Jesus Cristo, não havia como ele achar ou considerar alguma outra opinião além daquilo que foi revelado a ele. Por quê? Porque aquilo que ele pregava foi revelado pelo próprio Jesus Cristo. Então, quando Paulo pregava, ele não tinha dúvidas sobre se aquilo que ele estava pregando era verdade ou não. Porque aquilo foi revelado pelo próprio Jesus Cristo. Entende? Então, o estado em que Paulo estava não era como o nosso, em que existe milhares de vertentes doutrinárias, em que talvez um esteja certo, talvez outro esteja certo, e a gente fica em dúvida qual lado seguir, cheio de partidos, cheios de dúvidas, tentando tirar essas dúvidas. Não. Paulo disse, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas por uma revelação de Jesus Cristo. Então ele não tinha dúvida sobre aquilo que ele estava pregando, porque aquilo que ele estava pregando foi revelado pelo próprio Jesus. Então, vamos recapitular o que nós dissemos agora. Primeiramente, Jesus prometeu que o Espírito Santo guiaria a igreja em toda a verdade. Que aquele momento em que Jesus estava na terra, alguns irmãos ainda não compreendiam algumas coisas, mas que no futuro viria o Espírito da verdade, e o Espírito da verdade guiaria a igreja em toda a verdade. Segundo, Paulo disse, se alguém vos anunciar um evangelho diferente daquele que nós temos anunciado, que seja anátema. Anátema é fora da comunhão da igreja, né? Terceiro, Paulo diz, o evangelho, a doutrina que eu prego não é segundo os homens, porque eu não recebi de homem nenhum, mas do próprio Jesus Cristo. Sendo uma revelação do próprio Jesus Cristo, não existe relativismo. Talvez esteja certo, talvez esteja errado, né? Existem alguns irmãos que pensam diferente de mim, eu tenho que considerar a opinião deles, né? Por quê? Porque aquilo que Paulo pregava pela revelação que ele tinha tido do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Que é quando ele cai do cavalo,
eu sei que não está na Bíblia que ele caiu do cavalo, né? Mas está na tradição cristã. Quando ele cai do cavalo e Jesus aparece para ele, né? Se revelando a ele. É naquele momento em que Paulo recebe a revelação de Cristo e passa a pregar o evangelho que os apóstolos já tinham recebido diretamente de Jesus. E então ele vai, né, se reunir com os outros apóstolos para ter a autorização de pregar a verdade do evangelho. Mas a verdade do evangelho ele não recebeu de homem nenhum. Ele recebeu por revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Dessa maneira, não existe relativismo. Talvez esteja certo, talvez esteja errado. Por quê? Porque aquilo que ele pregava é revelação, não é doutrina humana, né? Então, não existe, talvez esteja certo, talvez esteja errado, existe a minha verdade, a sua verdade. Não. Por quê? Porque aquilo que ele pregava foi dado diretamente por Jesus Cristo, nosso Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11. Né? Segunda Coríntios capítulo 11. Gostaria que você abrisse, né? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 1. Né? O apóstolo Paulo diz assim: Oxalá que suportasseis um pouco da minha incipiência. Mas enfim, tolerai-me. Tenho por vós um zelo de Deus, porque desposei-vos para vos apresentar como virgem pura, ao único esposo, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente seduziu Eva, assim sejam corrompidos os vossos pensamentos e se apartem da sinceridade a respeito do Cristo. Porque se alguém vier pregar um Cristo diferente do que vos pregamos, ou se vos oferecer um espírito diferente do que recebestes, ou um evangelho diferente daquele que abraçastes, com razão sofreríeis. Né? Então, veja bem, Paulo, qual é o contexto aqui? Paulo está dizendo, olha, eu apresentei vocês a um único noivo, como virgem pura a um único noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu temo, Paulo dizendo, eu temo que vocês se apartem da sinceridade para com Cristo. Porque assim como a serpente enganou Eva no paraíso, há uns, né, que pregam um Cristo diferente. Se vocês receberem um Cristo diferente, com razão vocês vão sofrer. Então Paulo compara a pregação de um Jesus Cristo diferente ao momento em que ao momento em que a serpente enganou Eva no paraíso. Então, não existe relativismo, porque não se pode pregar um Jesus diferente daquele dos apóstolos. Se alguém tenta anunciar um Jesus diferente daquele dos apóstolos, é comparável ao momento em que a serpente enganou Eva no paraíso. Né? Eva estava em plena comunhão com Deus. E no momento em que chegou a serpente enganou Eva e Eva saiu da comunhão com Deus. Então, é isso que acontece, é isso que Paulo quer dizer, né? Quando alguém anuncia um Jesus diferente daquele dos apóstolos, a pessoa sai da comunhão com Deus, porque é comparável ao momento em que a serpente enganou Eva no paraíso. Então não existe relativismo. Tem a minha versão, tem a sua versão, tem a minha verdade, tem a sua verdade, e assim a gente fica em dúvida. Não existe isso. Certo? Não há relativismo possível, porque primeiro, Jesus prometeu que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, guiaria a igreja em toda a verdade. Segundo, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Se alguém anunciar um evangelho diferente daquele dos apóstolos, é anátema. Terceiro, Paulo deixa bem claro que aquele evangelho que ele estava pregando, ele recebeu por revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não havia relativismo naquilo que ele pregava. Quarto,
Se alguém anunciar um Jesus Cristo diferente daquele dos apóstolos, é comparável ao momento em que Eva foi enganada pela serpente no paraíso. Tá bom? Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.